Mas tem um jogo no meio desse negócio aí, né? Um jogo pequeno. Um pequeno jogo que decide a temporada, né? Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs, para alguns Philadelphia Eagles e Patrick Mahomes, contra o Patrick Mahomes. E é engraçado, né? A gente começa a estudar pro jogo, olhar. A primeira coisa que o narrador olha, pelo menos eu, né? Não sei os outros, né? Cada um tem seu método, já diria Everaldo Marques, né? É olhar o flip card. E aí eu fui olhar o flip card que estava no nosso grupo, o elenco, né? A escalação, vamos dizer assim, dos times. E você olha primeiro o ataque. Aí você olha lá o Philadelphia Eagles, Jalen Hurts, A.J. Brown, Devonta Smith. Você fala, putz, Cacilda, bicho. Tem um triângulo aqui, maneiro. Aí você olha pro outro lado, você tem o Patrick Mahomes que vale por 2. Mas esses 2 recebedores que vocês falaram aqui, não dá pra comparar. Não dá. Com o outro. E tem o Tyrande, que é bom pra chuchu. Que dá pra comparar com um monte. Isso. E que dá pra colocar como recebedor, né? É, porque ele tem essa característica também. Então, ofensivamente, né? Tudo bem, a gente tem um coletivo ali, que a linha ofensiva, os outros jogadores que fazem a proteção pro quarterback e o Eagles tem um conjunto melhor nisso, né? Mas você tem um gênio do outro lado. Com uma referência e tem um bom corredor também. O running back é muito bom. Sim. Né? O que uma coisa compensa a outra? Porque a gente tende no Brasil, que a gente está acostumado a individualizar o jogo de futebol nosso aqui, com os pés. Então, se você tem um time que nem o Palmeiras, que coletivamente é muito bom, mas do outro lado tem uma Arrascaeta, você fala, putz, eu acho que o Arrascaeta é capaz de ganhar esse jogo aqui. Então eu tendo a achar que o Mahomes pode superar isso. E aí eu queria botar isso na mesa para vocês discutirem. Eu já falo muito nesse programa, manda ver. Não, Marcelo, perfeito. É o que eu falei agora, cara. Eu acho que o Mahomes conta como 2, como 3, como 4, como 7. Eu perguntei para vocês no último programa que vocês fizeram com o Rafão e com a Paty, se botasse o Mahomes no Eagles e o Jalen Hurts no Chiefs, os dois times estariam no Super Bowl. Jalen Hurts muito bom jogador, mas eu duvido que o Chiefs estaria no Super Bowl com o Jalen Hurts. E eu acho que qualquer time estaria no Super Bowl com o Patrick Mahomes. Poderia estar, pelo menos. Chicago Bears. Eu tendo a concordar com isso pelo que é Patrick Mahomes, né? Mas assim, eu quero também salientar que, tipo, existe uma defesa também no Chiefs. Tem o Chris Jones, que é um absurdo de jogador. Que é o jogador de linha defensiva. O cara, tipo, é um fenômeno mesmo. Eu acho o Chris Jones muito subestimado na liga, assim. Ele é muito bom mesmo. E assim, você tem alguns calouros que estão chamando atenção na defesa, que é o Karlaftis, que é o grego. Você tem o Jalen Watson, que foi 7ª rodada e tá, tipo, corner, um dos principais corners. Tá o Brian Cook, que é safety. Então, você tem uma unidade que joga junto ali, sabe? Que é bem treinada pelo Spaniolo, que é um técnico antigo, né? Foi campeão com o Giants, como coordenador defensivo também. Então, mas o ponto Mahomes é um ponto muito fora da curva. É uma parte importante. E eu acho que ele transforma o jogo, ele transforma o time em geral, assim, eu acho. E é muito engraçado, cara, isso é quase contraditório, porque a NFL, o futebol americano, é um esporte coletivo, ao extremo, mas tem uma posição que pesa muito, que é o quarterback. É tipo um xadrez, sabe? Ele é o rei. Exato, ele é o rei. Exato. Você não ganha só com o rei, mas você precisa do cara. Se você tirar ele, né? Exatamente. Essa é uma ótima comparação. Fico pensando, Gorinho, tá ali o estádio gigante, o Arrowhead Stadium. Cara, se o Mahomes se machuca, o estádio vira um velório. Acabou o time e quase aconteceu, né? Exatamente, Chad Henne já entrou nessa temporada. Então, cara, é isso aí. Eu acho que o Chiefs tem os 3 melhores jogadores do confronto. Mahomes, Travis Kelce, Chris Jones. E o Eagles tem do 4º ao 15º, talvez. Exatamente, cara. Então, a profundidade do Eagles é melhor, mas os melhores jogadores estão nos Chiefs, pelo menos os 3 melhores, né? E é engraçado, quando a gente analisa futebol, a gente analisa um time contra o outro. Mas na NFL, é um ataque contra uma defesa contra um ataque. Exato. E talvez os olhos estejam em Patrick Mahomes contra a defesa dos Eagles, por quê? Patrick Mahomes, os Chiefs foram os que mais marcaram pontos, Patrick Mahomes é o MVP, mas a defesa dos Eagles é a que mais sacou. Cara, a defesa do o Eagles quarterback. É uma das que mais sacou quarterbacks na história da liga. Na história, só perde pros Bears, lendários Bears de 84 e 5. Né? É porque o Eagles ganha jogos cedo, né, Golinho? Exatamente. O Eagles fica na frente do placar e quando fica na frente do placar, as defesas... Que pode ser uma coisa que pode decidir o jogo, né? Pode. Porque se sai um touchdown logo na primeira campanha, de repente, já começa a dar uma pressão. Porque a defesa do Eagles ela é muito junta. Tipo, sabe, eu sempre penso que tem um jogador a mais em campo pro Eagles, sabe? Eles estão sempre juntos do recebedor, eles estão sempre chegando no quarterback. É muito explosivo. De um lado, aí você tem Bradbury e Darius Slay ali na contenção. Então, tipo, é um time muito bom. Uma defesa muito
forte junto. E o meu palpite é que o fiel da balança pode ser Haason Reddick nessa defesa, porque é um cara que aparece direto. Tá jogando muito contra os 49ers, a gente já falou aqui, foi o cara que fez o fumble no Brock Purdy, que acabou tendo a lesão por causa disso, inclusive. Então, cara, esse é o principal duelo, eu acho. O ataque dos Chiefs contra a defesa dos Eagles por causa dessa pressão absurda. Mas tem o outro lado, que é o Jalen Hurts enfrentando a defesa dos Chiefs. O Chris Jones, que é um dos caras que mais saca quarterback também na liga. O Chris Jones decidiu a final de conferência com o sack em cima do Joe Burrow, né? Transmitido aqui, né? Exato, porque às vezes a gente vê um jogo, eu quero ver o Tom Brady contra a defesa. E aí muda o quarterback, você fica, beleza, vamos só ver. Esse não. Qualquer coisa. Qualquer parte desse jogo é demais. Até os especialistas dos dois times é muito interessante de analisar. Então, esse Super Bowl, tem muita gente brincando que é um instant classic, assim. Porque de verdade. E tem muito tempo que não chega os dois primeiros da mesma conferência. Então, teoricamente, os dois melhores times da liga estão na final. Verdade. O último seed a Super Bowl foi o próprio Eagles, do Nick Foles. Em 2017.